Olá, pessoal do sexto ano. Aqui é o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. Bora para o nosso vídeo, então? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os elementos do movimento corporal presentes nas danças criativas. A gente vai aprender aí a identificar esses elementos. Então, eu pergunto para vocês: que elementos de movimento estão presentes na dança? Você consegue identificar quais são esses elementos que nós identificamos, não só na dança criativa, mas em praticamente todas as danças que nós conhecemos? Eles são três. Será que você consegue identificá-los? Vamos ver quais são? Olha só, são o tempo, o espaço e o movimento propriamente dito. O tempo não é o nosso tempo de relógio que nós conhecemos. É aquele tempo marcado pelo compasso musical. É o tempo da música, das batidas, do ritmo da música. O espaço é exatamente o espaço aonde o dançarino vai dançar. É o espaço que o nosso corpo ocupa e que quando nós nos movimentamos vai mudando, certo? Então, o espaço tem a ver, né, com o local aonde a dança ou a coreografia acontece. E o movimento? O movimento é o nosso movimento corporal. Vamos entender então hoje um pouquinho mais sobre o que é o movimento. O movimento está em todo lugar e em todos os seres vivos de qualquer espécie. Todos os seres vivos, eles se movimentam. É uma forma de sobrevivência. Nós precisamos nos movimentar para sobreviver, tá? De comunicação, nos comunicamos através do nosso movimento. Nós conseguimos transmitir recados através dos nossos movimentos. Vocês já ouviram aquela expressão? Ah, o fulano, meu conhecido, ele gosta de falar com as mãos, porque quando fala não para de mexer as mãos. Então, é um jeito de se comunicar através dos movimentos. Temos, inclusive, né, a linguagem brasileira de sinais, a Libras, que até temos o nosso intérprete aqui nos ajudando. Essa linguagem, ela é uma linguagem, uma comunicação através dos movimentos, certo? Continuando então, é representado pela expressão da corporeidade. Por exemplo, movimentar os braços e pernas na dança. Então, o nosso corpo fala, né? Através do nosso corpo e dos nossos movimentos, quando dançamos, estamos expressando uma ideia, estamos transmitindo uma mensagem também. O movimento corporal é o movimento do corpo ou parte dele, olha só, num determinado tempo e num determinado espaço. Então, olha como aqueles três elementos se completam agora quando a gente estuda o movimento, tá? O movimento ele vai acontecer em uma parte do nosso corpo, num determinado tempo, num determinado ritmo e ocupando um determinado espaço, um determinado local dentro do espaço, ok? Para a gente treinar isso então, primeiro exercício do nosso vídeo, vamos ler juntos? O que é o movimento corporal? Alternativa A. É a velocidade de execução dos movimentos? Alternativa B. É um determinado ritmo de dança? Alternativa C. É o movimento do corpo ou parte dele em um determinado tempo e espaço? Ou alternativa D. É a arte de dançar? Vocês agora terão um tempinho para estudar o exercício, ler novamente, tentar responder. Lembra que se precisar fazer uma pesquisa no Google Classroom ou mesmo no nosso material disponível, você pode fazer essa pesquisa, aproveitar o tempo para essa pesquisa. Voltamos daqui a uns minutos com a correção.
Já retornamos. Conseguiu aí resolver esse nosso primeiro exercício? Esse foi só para a gente treinar esse primeiro conceito sobre movimento. Vamos para a correção então? O que é o movimento corporal? Correta a alternativa C. É o movimento do corpo ou parte do corpo em um determinado tempo e espaço. Continuando então, agora a gente vai falar sobre algumas características do movimento. Olha quanta coisa nós temos aqui, ó. Sinesfera, fluxo, giros, eixo, peso, rolamentos e saltos. Então, todas essas são características que estão presentes no momento que nós nos movimentamos. Às vezes, mais de uma dessas características pode estar acontecendo, outras vezes apenas uma delas, tá? Então, essas são as diferentes características, as diferentes formas que nós podemos identificar durante o nosso movimento corporal. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor cada uma delas, tá? Vai começar pela sinesfera, um nome meio estranho, né? Mas se a gente pensar um pouquinho, dá para entender legal. Olha só, é tudo que podemos alcançar com todas as partes do corpo, perto ou longe, grande ou pequeno, com movimentos rápidos ou lentos, né? Os vários tipos de movimento. Então, a sinesfera é como se nós imaginássemos uma esfera, uma redoma em volta de nós, formado por vários triângulos ou por vários hexágonos. E aonde a gente consegue alcançar com a mão é um ponto dessa sinesfera, ok? Então, todos esses locais aonde eu consigo chegar com o meu braço, com o meu pé, com o meu cotovelo, são pontos na minha sinesfera. Então, são pontos, são pontos que o meu corpo consegue alcançar. Na verdade, esses pontos não existem, né? Eles são imaginados, mas é onde eu consigo me movimentar. Então, a sinesfera é aquele local, né, aquele espaço em volta do meu corpo que o meu corpo consegue alcançar. Então, a sinesfera é interessante a gente entender, por exemplo, numa dança em grupos, com mais de uma pessoa, né? Cada dançarino tem que respeitar a sinesfera do outro, exatamente para não se bater durante a coreografia, ok? Continuando então, o fluxo. O fluxo refere-se à tensão muscular. O que é tensão muscular? Aquela pressão do nosso músculo, normalmente antes de um determinado movimento. Quando o nosso músculo se prepara para o movimento, ele está tenso, né, em uma determinada tensão muscular, com a qual se deixa fluir um movimento, uma fluência contínua e interrompida entre os seus graus de tensão. Então, quando eu me movimento, eu estou tensionando os diferentes músculos do meu corpo. Essas diferentes tensões vão dando fluidez ao meu movimento. Então, eu posso fazer um movimento mais lento, um movimento mais rápido, e é a tensão muscular que vai dando essa diferença nas minhas movimentações, ok? Este é o fluxo de movimentação do meu corpo ao longo da dança, dos movimentos que eu vou gerando durante a dança. Os giros, esse parece mais simples, né? Mais fácil da gente entender. O giro vai depender do estilo de dança. Cada estilo de dança vai ter o seu giro próprio. Por exemplo, o giro do balé é diferente do giro que nós vamos ver num ritmo de street dance, tá? Nos dois casos, o movimento corporal é o giro, mas na especificidade da dança são giros diferentes, ok? De qualquer forma, é rotacionar. O que é o giro? É rotacionar o corpo no próprio eixo. O que é o eixo? Vamos imaginar uma linha passando pela nossa cabeça, pelo nosso nariz, por todo o nosso corpo e indo até o chão, certo? Essa linha está bem no meio do nosso corpo, divide o nosso corpo entre
lado direito, por exemplo, e lado esquerdo. Então, o giro é um movimento de rotação sobre esse eixo, certo? Então, esse é o giro na dança. Quando eu rotaciono o meu corpo, né, em volta desse eixo imaginário aqui que divide o meu corpo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, né? Tá dando para acompanhar, né? Os giros trazem a experiência de equilíbrio estável e de desequilíbrio, né? Quando eu estou girando, eu tenho que tentar estabilizar esse meu equilíbrio. Senão, eu posso ter algum desequilíbrio nesse giro, alguns dançarinos até caem. Então, eu preciso controlar esse desequilíbrio, né, que o giro causa e transformá-lo num equilíbrio estável, ok? Para frente, então. O eixo. A gente já falou um pouquinho sobre o eixo, vai ser mais fácil para vocês entenderem, né? Fortalecimento das cadeias musculares, principalmente do centro do corpo, como eixo de movimentação, possibilitando o estudo da sustentação e do equilíbrio. Então, o eixo vai ser muito importante para o meu equilíbrio. Quando eu vou me movimentar, quando eu vou ficar num pé só, quando eu vou executar um giro, eu tenho que ter o controle do meu eixo. Se o meu eixo se deslocar e começar a ficar inclinado, eu entro em desequilíbrio. Então, o controle do eixo para o dançarino é importante para que ele possa manter o seu equilíbrio, tá? Tanto no giro, como em alguns passos, por exemplo, de ficar em um pé só, ou mesmo num salto. A gente já vai ver o que é o salto, né? Peso. São as mudanças de força utilizadas pelo corpo ao movimentar-se. Passivo, ativo, leve, pesado, transferência, contrapeso e suas graduações, estabilidade e instabilidade. Quando nos movimentamos, a gente está mudando o nosso peso, né, o nosso centro de gravidade, mesmo quando a gente caminha. Quando a gente está caminhando, a gente vai transferindo o peso uma hora para uma perna, para que a gente possa movimentar a outra perna. Daí esse pé vai apoiar, eu vou transferir o peso para esse pé que está apoiado, para poder movimentar o outro pé. Então, essas são as transferências de peso que nós vamos fazendo no nosso corpo. Então, nós vamos compensando o nosso peso para poder executar alguns movimentos. Na dança é a mesma coisa. O meu movimento tem que estar no ritmo da música, ocupando o espaço e sendo realizado de acordo com a coreografia. Então, para fazer esses movimentos, além de ter o controle do meu eixo, eu também tenho que controlar essas trocas de peso, tá? Para que eu consiga me movimentar, deixar o movimento mais fluido, mais bonito e menos pesado, mais leve. Por isso, esse controle do peso que o dançarino tem que ter, né? Vocês estão vendo como movimentar-se numa dança é complexo? Eu acho que por isso que até hoje eu tenho dificuldade para dançar. Para mim, dançar é uma atividade bem difícil de fazer, né? Talvez porque eu não consiga controlar tantos aspectos assim de movimento, tá? Vamos para frente? Mais um. Os rolamentos. Olha só que interessante, os rolamentos a dança vai emprestar de uma outra atividade física, das lutas, né? Então a dança vai lá e empresta das lutas as técnicas de rolamento que a gente encontra lá. Olha só, técnica das artes marciais que consiste em executar um movimento circular com um eixo no abdômen, se mantendo sobre as costas de maneira transversa, diferente de uma cambalhota de circo em que se rola para frente e não em diagonal. Quem já treinou um pouquinho de luta, né, já fez judô, talvez na escola ou em alguma outra escolinha, sabe que a gente, quando faz o rolamento na luta, não rola sobre a cabeça, sobre a coluna, mas você rola diagonalmente, usando principalmente as costas, o ombro, né? A primeira parte que bate no chão é a parte de trás do ombro, e você faz esse giro, né, esse rolamento, na diagonal do seu corpo, num eixo diagonal, num movimento diagonal. Então, esse rolamento também é usado na dança, porque é uma técnica que
o dançarino consegue fazer o rolamento com uma velocidade maior, sem correr o risco de causar uma lesão na sua coluna vertebral. Então, também protege o nosso corpo. Essa técnica de rolamento protege o nosso corpo. Quem treinou luta sabe que a primeira coisa que você aprende na luta é a cair, né? E é aprender esse rolamento exatamente para se proteger. Então, o dançarino precisa saber executar essa técnica para poder, né, usá-la depois nas coreografias. Os saltos, finalmente chegamos nos saltos. Então, novamente, utilizando os eixos verticais e horizontais, os saltos ou pulos são movimentos que deixam o corpo temporariamente sem suporte, sem apoio no chão ou no palco. Quando a gente salta, o nosso corpo em um determinado momento está totalmente no ar. E aqui vários dançarinos vão combinar o quê? O salto com o giro, por exemplo. Então eu tenho que ter um controle total do meu corpo, do eixo do meu corpo, do fluxo, do tônus muscular, para que eu, sem apoio nenhum no chão, em pleno ar, consiga fazer com que o meu corpo gire. Então o giro, né, é aquilo em volta do seu eixo, e o salto é o deslocamento desse eixo, tirando o eixo do apoio no chão, ok? Segundo exercício nosso, então, falamos sobre várias características que nós temos no movimento dentro da dança criativa e, na verdade, dentro de todas as danças, né, que nós conhecemos. Então, exercício 2. É tudo que podemos alcançar com todas as partes do corpo, perto ou longe, grande ou pequeno, com movimentos rápidos ou lentos. Estamos falando de qual característica? Alternativa A, fluxos e giros. B, eixo e peso. C, saltos e rolamentos. Ou D, da cinesfera. Tempinho novamente para vocês pesquisarem, responderem. Eu já volto com a resposta.
Já retornamos. Conseguiu resolver? Identificou ali qual é a característica que nós estamos falando? Vamos lá então. Vamos para a correção? É tudo que podemos alcançar com todas as partes do corpo, perto ou longe, grande ou pequeno, com movimentos rápidos ou lentos. Estamos falando da cinesfera, aquele espaço, né, imaginário em volta do nosso corpo, onde estão ali localizados todos os pontos que nós conseguimos alcançar, né, utilizando o nosso corpo. Bora então? Revisando essa nossa aula, falamos bastante sobre o movimento dentro da dança, né? As características desse elemento dentro das danças. Então, os elementos do movimento na dança são o tempo, o espaço e, claro, o próprio movimento corporal. O tempo, a gente sabe que é a velocidade do movimento corporal, ele tem ritmo, ele tem duração, e os contrastes são, ele pode ser rápido, médio, lento, e ainda nós temos o contratempo, que é o tempo entre dois tempos. O espaço refere-se ao trajeto do corpo do início ao fim do movimento, certo? Então, o espaço ele está em movimento também. E o movimento que refere-se aos próprios movimentos básicos do corpo e as combinações que nós conseguimos fazer com esses movimentos. Por exemplo, o giro com o salto, certo? Então, nós revisamos aqui os 3 elementos básicos, né, do movimento na dança. Espero que vocês tenham compreendido bem essas características, tá? Nós falamos aqui especificamente da dança criativa, mas todos esses elementos nós podemos identificar em qualquer tipo de dança, ok? Até breve, pessoal. Tchau.